Gente, desenvolvimento aqui do PET complementar, do segundo bimestre, eu tinha comentado no grupo lá com vocês que eu queria as contas, né? Eu vou fazer elas aqui, deixar elas já bem encaminhadas, mas assim, é pouca conta, tá? Uma coisinha ou outra mesmo, é só para justificar o resultado. Aí aqui já deixa bem claro para vocês como que eu quero, tá bom? E já ajuda vocês aí a fazer. O PET está bem simples, bem tranquilo de fazer. Faça o seguinte, questão 1. Vou fazer bem rapidamente aqui. A distância entre os pontos A e B é. Aí é a formulazinha direta da distância entre dois pontos. Está lá no começo do PET 2, né? A gente faz o ΔX, que é a variação do X. O X de um ponto menos o X do outro. Eu vou fazer A menos B. Mas tanto faz, se você quiser fazer B menos A, tá? Mas eu vou fazer A menos B. Então vai ficar o X do A, que é 4, menos o X do B, que é 1. 4 menos 1, 3. Vamos fazer o ΔY. Se você fez A e B, né, nessa ordem para o X, você vai fazer nessa ordem para o Y. Então, vai ficar o Y do A, que vale 2. Aí aqui você vai ter cuidado só lá com o sinal, tá? Porque é 2 menos o menos 2 do outro A. Isso vai dar 2 com mais 2, né? Que troca ali o sinal, vai ficar 4. Aí vamos lembrar que a distância entre os dois pontos, ela é a raiz quadrada, ficou torto aqui, não tem problema, do ΔX ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado. Aí aqui eu deixo para vocês terminarem, tá? O ΔX já está aqui, vale 3, então 3 ao quadrado, 9. E o ΔY já está aqui, 4, 4 ao quadrado, 16. Somou, tirou a raiz quadrada, acabou o resultado, acabou a questão. Questão 2 e questão 3, coloquei elas aqui, a gente consegue fazer elas exatamente da mesma forma. Tem muitas formas de você fazer essa questão. Você pode montar a equação da reta, fazer lá o coeficiente angular, a inclinação, usar aqueles processos que estão lá no PET. Porém, o exercício ele já deu para a gente as opções. Então, tem vezes que uma questão que tem opções, as opções te confundem. Mas a gente também tem que ter a maldade de saber usar elas quando for importante. Então, para essa questão 2 e 3, se vocês quiserem, para simplificar, vocês podem fazer ela do jeito que eu vou fazer aqui. Tá? Eu vou fazer só a 2, que a 3 é a mesma coisa. Te dá um gráfico aqui, na 2, e fala assim, quer saber qual reta representa. Então, a gente vai pegar os dois pontos que estão representados nesse gráfico. Esse ponto aqui de cima, lembrando, está em cima do eixo Y, né? Então, o x dele vale 0. Esse ponto é 0 e 2. Já esse outro ponto aqui está em cima do eixo X. Então, o y dele vale 0. Então, esse ponto aqui é menos 3 e 0. O que você pode fazer nesse exercício, se você quiser? E para mim já está suficiente se você fizer. Você vai pegar aqui essas opções e vai testando uma por uma, qual delas que dá certo. Mas como assim dá certo? Vamos pegar aqui a primeira, só para a gente ver. Aqui, ó, da letra A. A minha equação está assim, y menos 3x menos 2 igual a 0. O que você vai fazer? Você vai jogar esse ponto aqui, qualquer um dos dois, a ordem tanto faz. Você joga um ponto e vê se na hora que você substitui por esses valores dá 0. Depois você vai e joga o outro ponto e vê se dá 0. Tem que dar certo para os dois pontos. Se der certo para um ponto e não der certo para o outro, é porque não é aquela equação ali. Então, vamos pensar aqui para essa letra A. Vamos substituir aqui, ó. Lembrando aqui, ó, o x vale 0, o y vale 2. Então, eu vou vir aqui, ó, vou substituir o y por 2, menos 3 vezes o x, que é 0, menos 2. Isso aqui dá 0, 2 menos 2, 0. Opa, para esse primeiro ponto aqui, deu certo, deu 0. Vamos tentar para o outro ponto. De novo, me substituir na mesma aqui, tá? Só que no outro ponto, meu y vale 0, menos 3 vezes o x, que daquele outro ponto lá é menos 3, menos 2. Isso aí, quero que isso seja igual a 0, né? Só que aqui vai dar menos 3 vezes menos 3, 9. 9 menos 2 vai dar 7. Não foi 0, né? Não deu certo. Então, aqui não funcionou. Então, quer dizer que a A não deu. Tá ruim, não serve. Você testa com as outras. Vai ter uma no meio desse caminho aqui
que na hora que você substituir o x e o y, dos dois pontos, sempre vai dar 0, sempre vai dar a resposta que você quer. Aquele que der certo é a resposta. Então, na atividade que vocês vão mandar, nessa questão aqui, vocês podem mandar só essa continha aqui da que deu certo. Não precisa mandar de todas, testando, não. Por exemplo, ele fala assim, é a letra A. Aí você só justifica lá no cantinho que substituiu e que deu certo. Tá? Não precisa, se você for fazer assim, você pode querer fazer de outro jeito também. Eu acho esse mais prático, mais rápido de fazer. Questão 3 é exatamente a mesma coisa da 2, só muda os pontos, tá? Aqui, ó. É a equação da reta que passa pela origem. É só lembrar que origem é o ponto 0, 0. Equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto menos 9 e 6. Então, você vai testar. Você vai testar para o ponto 0, 0. Você vai testar para o ponto menos 9 e 6. Quando der certo para os dois, aí é aquela reta, tá bom? E por último, a questão 4, que é uma parte finalzinha lá dessas questões, né, de geometria analítica, que fala o seguinte: o valor de m por quais as retas sejam perpendiculares. A condição de duas retas serem perpendiculares é se o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra reta, quando você multiplicar, o resultado dá menos 1. Quem que é o coeficiente angular? O A. É aquele número que acompanha o x. Então, é esse cara aqui e esse cara aqui. Então, você quer que o A da reta T, que é 0,25, vezes o A da reta M, da reta U, né? Que é a letra M, isso tem que dar menos 1. Acabou o exercício, né? M é igual a menos 1, passa dividindo sobre 0,25. Esse mistério aqui dessa resposta, eu vou deixar para vocês terminarem aí. Mas aí fez a divisão, achou o resultado, tá pronto o exercício, tá? Espero ter ajudado vocês aí.